E aí tem uma pergunta do Carlos Almeida aqui, ele pergunta se há, de fato, alguma chance por enquanto, essa pendenga verbal descambar para algum tipo de conflito armado, uma guerra. Você vê essa possibilidade, Pedro? O risco, ele existe, ainda que seja muito pequeno. E os atores, os diferentes atores, inclusive o Brasil, né, que é o que mais nos interessa, que somos brasileiros, temos que estar atento a esse cenário. O antídoto é promover o diálogo, né? Até isso é pouco dito, mas das nossas negociações fronteiriças, que foram muitas, né? O Brasil tinha, desde a sua formação, pendências fronteiriças e disputa com todos os seus vizinhos. O único que nós, brasileiros, perdemos consideravelmente território foi justamente para a Guiana Britânica, né, para a Guiana Inglesa, justamente naquela área do Essequibo. Parte daquela área do Essequibo era, antes de 1904, Brasil, que é um caso importante nas nossas discussões fronteiriças, que é a questão do Pirará, ou Pirara, né, que é o mais adequado de chamar Pirara, porque a questão do Pirara foi negociada por arbitragem. Então, o Brasil e os britânicos, eles acordaram que um árbitro definiria, que era a Itália, um rei da Itália na época. E isso levou a que o Brasil perdesse muito território. Mas como isso estava num quadro de outras negociações de fronteira, inclusive a do Acre, que é de um ano antes, na questão do Acre, lá e o Tratado de Petrópolis, o Brasil entendeu que seria melhor a estabilidade, mesmo perdendo o território ali, não levar a uma discussão mais profunda. Mas a arbitragem, ela é um caminho que não é tão bom, isso para o próprio Barão do Rio Branco e para outros, ou não é menos adequado do que a negociação direta entre as partes. E o que falta ali, me parece, é uma conversa direta entre as partes, só que para isso tem que estar propício um espaço de diálogo, né? O ideal é que o Brasil ajude, os outros países ajudem a que haja uma negociação direta entre as partes, entre a Guiana e a Venezuela. A Venezuela contesta a arbitragem que foi feita em 1899, que inclusive a Venezuela foi representada nessa arbitragem por advogados dos Estados Unidos, foi representada pelos Estados Unidos, mas perdeu o território, né? E eles contestam, eles têm o direito de contestar, qualquer país soberano tem o direito de contestar, mas o importante para o Brasil e para a estabilidade da região é manter os canais de diálogo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Tem risco, guerra, é muito difícil de prever quando começa, né? A gente tem alguns casos aí recentes de conflito que um mês antes não era, a maior parte dos analistas não diziam que ia acontecer no mês seguinte um conflito. Ali é uma área sensível. Ela não era, há alguns anos, antes da exploração de petróleo na Guiana, a área com maior possibilidade de conflito binacional na América do Sul. Hoje, ela é a área de maior possibilidade de conflito entre dois estados na América do Sul. Então, é um degrau acima. Mas não é o cenário mais provável. O cenário mais provável é que não tenha um conflito militar. Agora, o que vai definir isso é ter agendas satisfatórias ali para os dois países. A situação da Venezuela, vocês sabem bem, é de instabilidade, já há alguns anos, né? E a da Guiana, ela vinha num crescimento econômico importante, que pode-se levar a ideia equivocada de que o crescimento econômico gera estabilidade política, mas se a gente buscar a história, né, do século XX todo, ou antes, em casos de abundância de recursos naturais, aí no sentido mais amplo que petróleo, muitas vezes países que têm institucionalidade frágil ou em construção, como é o caso da Guiana, que é um país pequeno, né, e menos de 1 milhão de habitantes, e recente, a independência de 1966, quando tem um crescimento muito rápido, baseado em recursos naturais, isso pode levar à instabilidade, né, ainda que lá tenha eleições regulares, alternância de poder, enfim, seria um caso até de sucesso, mas isso leva a um interesse de vizinhos, a um interesse extra-regional muito maior. Em um cenário global,
2023, diferente do que era há poucos anos e bem diferente do que era há 2 décadas, de muito mais tensão entre OTAN e Rússia, entre China e Estados Unidos, entre Ocidente e Oriente, em diferentes partes do mundo, né? Então, a América do Sul, ela é tem um cenário de relativa estabilidade, mas essa estabilidade deve ser protegida, muito bem cuidada, constantemente.